Boa tarde. Vou deixar esse vídeo gravado aqui como uma instrução para o que? Circuitos de corrente alternada, ok? Antes de mais nada, o que eu tenho que entender? Vou pegar aqui meu rascunho. É o quê? Eu tenho dois tipos de corrente. Corrente contínua, contínua e corrente alternada. A diferença entre elas é o seguinte: é através da função de onda. Neste caso aqui, não há variação do comprimento de onda em função do tempo. Aqui já há, porque eu tenho uma função em relação ao tempo, em que eu tenho a amplitude, que multiplica o seno desse ângulo pela velocidade angular, o tempo, mais o ângulo de fase φ, que a gente chama. Onde esse ômega aqui é o quê? É 2π sobre f, que é a minha frequência. Mas eu sei que o meu período é o inverso da minha frequência. Então, esse ômega ele pode ser escrito da seguinte forma: é igual a 2π sobre t. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho um circuito, certo? Em que ele vai me dar uma corrente alternada. E aqui eu tenho um período, onde eu começo no valor de pico aqui e termino num outro valor de pico na começo da outra onda. Aqui nós temos o valor que nós chamamos de máximo. Tensão máxima. E aqui nós temos o ponto de mínimo, ou também chamado de vale, da crista, da onda. Beleza? Se porventura eu tiver aqui a minha tensão, essa tensão ela é determinada em RMS, ou valor eficaz no inglês. Ela é determinado, o valor de pico, a tensão de pico, ela é determinado pela tensão vezes a raiz quadrada de 2. Professor, como que a gente determina isso aqui? Isso aqui é determinado se você tem noção de cálculo diferencial integral. Porque, no caso, eu tenho que calcular a raiz quadrada de uma integral, que vai de 0 até t, por exemplo, para mim chegar nesse valor. Mas, só aceitar que isso aqui condiciona o meu valor de pico. Certo? Então, muito bem. Eu tenho aqui a minha função, certo? Em que eu tenho a minha amplitude, seno desse ângulo, a velocidade angular, o tempo e o ângulo de fase. A estrutura do meu circuito de tensão corrente alternada, ele é determinado por esse seguinte indicativo. A minha tensão em corrente alternada vem sempre dessa forma, onde eu tenho aqui os meus dois terminais. Os meus circuitos, eles podem ser do tipo R, L e C. E podem vir também R, L, RC, RLC. Onde o meu R, nessas nomenclaturas, é minha resistência, L é a minha indutância e C é a minha capacitância. Neste caso aqui, percebam os gráficos que nós temos de corrente e tensão. Neste caso aqui, você pode perceber que a minha tensão está em azul
e a minha corrente é em verde, significando o quê? Que a minha corrente aqui ela é um pouco mais suave, ou seja, ela quase que acompanha a função de onda do que? Da minha tensão, certo? O que que significa? Significa que a tensão que eu estou fornecendo, ela praticamente dá uma corrente que ela quase que flui livremente, porque eu tenho apenas uma resistência em ohm, certo? Pois muito bem. Já o meu circuito do tipo L, onde eu tenho um indutor que armazena campo magnético, perceba que a minha corrente ela sai do negativo, vem até certo ponto e volta. Vem até certo ponto e volta. Por quê? Porque o meu campo magnético ele passa por um fluxo magnético, ou seja, ele pode tanto aumentar como diminuir também em detrimento do tempo. Enquanto que a minha tensão permanece o quê? A mesma. Ela não é armazenada. Diferentemente de um circuito do tipo Q, C, onde o meu gráfico da minha tensão ele é um pouco mais acentuado e da minha corrente tem o quê? Uma variação um pouco mais aberta. Por quê? Porque neste caso o meu capacitor ele tem a finalidade de armazenar essas cargas. Pois muito bem. O trabalho ou energia armazenada nesses dois elementos é determinado pelas seguintes equações. A energia ou tal de L é igual que a indutância pela corrente ao quadrado dividido por 2. No capacitor é o que? Capacitância, tensão ao quadrado dividido por 2. Neste caso aqui, o que eu tenho? Eu montei um circuito do tipo RC, certo? Onde eu tenho aqui a minha resistência de 1 kΩ e a minha capacitância de 1 microfarad, certo? Então, eu tenho aqui uma tensão de 5 volts, com frequência de 5 Hz e um ângulo de fase de zero. Pois muito bem. Se eu quero calcular o trabalho ou energia armazenada pelo meu capacitor, o que eu faço? Capacitância de 1 microfarad, que é 1 vezes 10 a menos 6. A tensão aqui ao quadrado, 5 ao quadrado, dividido por 2. Quando eu faço essas contas, o trabalho ou a energia armazenada é 12,5 microjoule. Aqui no gráfico, no Multisim, foi me dado o quê? O sinal do voltímetro, que é esse aqui, que ele pegou a voltagem de menos 1,20 volts e corrente de menos 152,8 microamperes. Então, aqui no caso, a minha linha em verde é o sinal do meu voltímetro, enquanto o meu azul é o meu que? Amperímetro. Mostrando que, neste caso, a minha parte oscilatória vai ser o meu sinal do meu voltímetro, porque o meu capacitor ele vai armazenar o que? Essa energia. Diferentemente do capacitor, eu tenho meu circuito Q, L, que eu tenho agora um indutor. A energia armazenada por ele é o que? Li quadrado dividido por 2. Muito bem. Neste caso, como que eu faria? A energia armazenada seria o quê? A minha indutância, que é 1 vezes 10 a menos 6, pela minha corrente ao quadrado. A minha corrente aqui deu menos 152 ao quadrado. Vou colocar 153, que é bem próximo. 153 ao quadrado, dividido. Opa, não esquecendo aqui, não posso esquecer. A menos 6. Aqui vai ser ao quadrado. E ao quadrado, dividido por 2. Quando eu faço isso, o que acontece? Vou pegar aqui a calculadora. 153 vezes 153 vai me dar? Não, 153 vezes 153, que é o quadrado. Isso vai me dar 23, dividido por 2. Isso vai me dar 11.704.
vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 12. Quando eu faço isso, o que acontece? Isso aqui vai me dar 11.704 vezes 10 a menos 18. E o que que eu vou fazer? Como aqui está me dando isso, eu vou mexer na minha potência, certo? Vou andar uma, duas, três. Então, isso aqui vai me dar 117 vezes 10 a menos 15 joules, certo? Isso aqui, você pode também andar mais duas casas, sabe? E aqui fica 0,117 vezes 10 a menos 12 joules, ok? Ou 0, não, aqui vai dar 1,17, perdão. Vai dar 1,17, 17, e aqui vai dar 1,17 picojoules de energia. Muito bem. Enquanto isso, o meu sinal do amperímetro, esse em azul, mostra que a minha corrente ela vai oscilar de um ponto a outro. Ou seja, que aqui eu tenho um circuito do tipo RLC, misto, e a minha corrente que vai ser determinada aqui é a corrente que o meu indutor vai armazenar como que? Campo magnético. E tudo isso é determinado pela lei de Ampère, ok? Muito bem. Vamos para o próximo. O conceito de impedância. O conceito de impedância, ele remete à primeira lei de Ohm, ok? Onde eu tenho um circuito de corrente alternada nesse caso, que ele pode vir a ser RL, RC ou RLC. Neste caso, eu tenho duas equações para determinar isso. Para o meu capacitor, eu tenho que a minha impedância é o quê? É XC menos J sobre 2πfC, onde esse F é a frequência e C é a capacitância. E no meu indutor é 2πfL, onde F é a frequência e L é o quê? A minha impedância, a minha indutância, perdão. Então, pessoal, o que que acontece? Quando eu tenho um circuito misto dessa forma, você tem que sempre que ter essas características aqui, essas equações. Por quê? Porque quando você for lidar, por exemplo, com SEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, dependendo da carga que você vai armazenar, ou ela pode ser capacitiva ou ela pode ser indutiva. No caso do seu motor elétrico, por exemplo, que você está mexendo na indústria, dependendo do ângulo ou da fase com que você está trabalhando, você pode ter o quê? Você pode fazer com que a carga aqui seja classificada como capacitiva ou indutiva. E isso interfere sim ou não no funcionamento de um motor, por exemplo? Justamente que sim, certo? A minha carga capacitiva, ela pode influenciar diretamente, sim, assim como a minha carga indutiva também influencia na velocidade, no desempenho e também na frequência, beleza? Então, no caso, eu apresento isso aqui como um quê? Um fator preponderante, onde eu tenho aqui um circuito RL, um circuito RC, aqui eu tenho um RLC e aqui eu tenho um circuito misto com o quê? Dois padrões, dois nós do tipo RLC. O que que acontece, pessoal? Eu vou passar depois, na nossa aula, um apanhado sobre números complexos, porque vocês vão ter que lidar com a parte de números complexos, parte real, parte imaginária. Mas eu fiz aqui, nesse breve tempo aqui, o que? Apenas um apanhado de como você vai lidar com isso, certo? Daqui para frente, aonde você vai precisar da frequência e você vai precisar também de outros parâmetros, como que a corrente, por exemplo, tá ok? Pois muito bem.
Neste âmbito aqui, eu deixo gravado esse material. Peço a todos que depois que forem ver, analisem no mundo da elétrica e também no Me Salva conteúdos referentes a isso, certo? Que podem trazer para vocês grande valia, para que na próxima aula, quando nós voltarmos depois do workshop, todos vocês possam ter o quê? Isso aqui mais abalizado, tá ok? Então, no mais, desejo a todos bons estudos e que aqui seja um apanhado rápido. E não esquecendo que quando voltarmos às aulas, né, no caso, eu vou fazer alguns exercícios de circuitos do tipo RL, RC, RLC. Então, até mais.